Graça e paz, queridos, estamos aqui para gravar mais um vídeo para a sua apreciação no próximo domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. O tema dessa semana ele é altamente polêmico, mas nós queremos tirar toda a dúvida, queremos apresentar soluções bíblicas para que você fortifique a sua fé e não fique um cristão que age por indicações dos outros, sem aprofundar naquilo que vamos estudar. Então, o tema dessa semana é: uma vez salvo, sempre salvo. Isso é mito ou verdade? Antes que você resolva dar a sua resposta, eu pediria que você aguardasse um pouco. A gente vai explanar uma série de versículos e que depois você pudesse, aí sim, depois de ouvir a palavra escrita do Senhor a respeito do assunto, você poderá dar a sua opinião abalizada. Mas, antes de qualquer coisa, nós queremos realizar o nosso pedido de oração para que o Espírito Santo nos capacite a ministrar essa palavra com ousadia, com autoridade, para que possa edificar a sua vida. Também eu peço ao Senhor que conceda aos nossos ouvintes um espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra, para que ela se torne rema, que ela se torne vida para as nossas vidas. E nós oramos, Pai, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, há uma forte corrente teológica no momento que traz uma doutrina chamada supergraça. Nessa doutrina, simplesmente, eles afirmam que você, uma vez salvo, estará sempre salvo e que você não vai pecar e que mesmo que você peque, Jesus já perdoou os seus pecados e você pode viver uma vida susse, tremenda e sossegada. Eu quero dizer que não foi esse o ensino que Jesus passou para os seus discípulos. Ele afirma claramente que a porta é estreita e que nós precisamos nos esforçar para entrar por esta porta. Mas, atualmente, as pessoas gostam das facilidades. Estamos vivendo numa época do século XXI, onde tudo é instantâneo, tudo é automático e importa muito mais fazer a minha vontade do que a vontade do Senhor. Eu quero lhe dizer que eu sou um pastor à moda antiga, eu sou um pastor bereano. Bereia era aqueles crentes que Paulo visitou e que eles faziam questão de examinar o que Paulo falava, pelo que estava escrito nas Escrituras. Hoje, eu sou um apóstolo em Jesus Cristo e tenho o zelo, o cuidado de não ir em águas de doutrinas variadas, mas ser um profundo estudioso da palavra de Deus, para não deixar os nossos ouvintes viver no engano, viver buscando o que é mais fácil, mas a própria Bíblia diz que os caminhos largos conduzem os homens para a ruína e para a perdição. Mas, antes de qualquer coisa, nós vamos ver alguns versículos que as pessoas, muitas das vezes, interpretam erradamente de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu interesse, e nós não estamos aqui para fazer uma leitura bíblica direcionada. Não. Nós queremos que o Espírito Santo, que escreveu a Bíblia, venha nos esclarecer, venha nos ensinar, venha nos instruir. Nós não podemos, amado, nesse tempo viver sob o engano. O próprio Senhor Jesus diz: acautelai-vos, tomem cuidado, porque virão muitos falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, e se possível, eles enganariam até os eleitos. Então, uma coisa muito séria. Estamos vivendo esses tempos de apostasia, esses tempos de pseudo-modernidade, e nós, como um cristão genuíno, temos que nos apegar à sã doutrina, temos que nos apegar à Bíblia, para que ela nos instrua, nos capacite a viver um cristianismo que seja referência, que seja modelo, que seja exemplo para os cristãos. Mas vamos pegar aqui a primeira passagem bíblica que está no livro de João, capítulo 10, versículo 26 a 29, que diz o seguinte: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, ele é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar das mãos do meu Pai. Quando você faz uma leitura desta, simplisticamente, você pode chegar à conclusão, como muitos dos defensores da doutrina da supergraça, diz que uma vez salvo, sempre salvo. Só que, meus amados, preste muita atenção no que eu vou lhe falar agora. Esse versículo aqui foi o próprio Senhor Jesus que ensinou. Foi o próprio Senhor Jesus que compartilhou com os seus discípulos. Mas ele fala aqui, meus amados, de dois tipos de pessoa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas tem aqueles que não são ainda ovelhas do Senhor. Olha só, ele começa dizendo assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E a minha pergunta, que não pode calar, é a seguinte: você já é uma ovelhinha querida do Senhor, ou você está no processo de ser ovelha? Muita gente, meus amados, gostam demais do Salmo 23, quando começa o versículo 1 dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas a pergunta é: o Senhor é seu pastor? Ah, é, pastor, muito bom, parabéns. Agora, a segunda é: você é realmente ovelha do Senhor? Aqui tem algumas características de quem é ovelha e de quem não é. Primeiro, Jesus diz que quem não é ovelha dele não ouve as suas palavras. Querido, nós estamos vivendo um período que muitas vezes as pessoas estão usando a metodologia da internet, de autoajuda, de uma série de referências que agradam aos olhos, agradam aos ouvidos, mas que no fundo não se trata de Bíblia, trata-se de apenas de opiniões terceirizadas. Então veja só, Jesus está fazendo a distinção entre dois tipos de ovelha, aquelas que são dele e aquelas que não são. Então ele claramente afirma o seguinte, que aqueles que não acreditam na palavra que o Senhor ensina, essas não são as suas ovelhas. E a Bíblia diz que nos últimos tempos surgirão pessoas com coceira no ouvido, buscando mestres segundo os seus interesses, que preguem palavras, que ensinem coisas que aquelas pessoas querem ouvir. Nós não estamos aqui para ouvir palavras que nós queremos ouvir. Nós estamos aqui para querer ouvir a palavra de Deus nua e crua, que ela seja boa ou não seja, mas não há outra palavra a não ser a genuína palavra do Senhor. Então, quando você ainda não é a ovelha do Senhor, você não pode pegar esse versículo ao pé da letra e fazer dele uma doutrina e tirar dele uma garantia que não se aplica para aqueles que ainda não são. Olha só, no versículo 27 ele diz assim: as minhas ovelhas, olha só, ele faz uma distinção entre aquelas que não são ovelhas do Senhor e aquelas que são ovelhas. Então ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Veja bem, algumas características aqui muito profundas. Primeira coisa, as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. Então, se você é um homem ou uma mulher que procura seguir o seu próprio caminho, obedecendo aos seus interesses e não aos interesses de Jesus, lamento lhe informar que você ainda não é uma ovelhinha do Senhor. Agora, se você já é ovelhinha do Senhor, parabéns, porque aí tem promessas maravilhosas. Então ele diz aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouve e gosta de ouvir, né? Busca a voz do Senhor onde quer que ela se encontre, e eu as conheço. Não é que o Senhor não conheça todas as pessoas, ele conhece, mas tanto dele conhecer, ele faz a distinção: essa aqui é minha ovelha,
Esse não é. Então, meu amado, muito cuidado quando você está embarcando numa canoa furada, pensando que está tudo certo para o seu lado, quando não está. Jesus é muito claro. As minhas ovelhas, primeiro, ouve a minha voz. Segundo, eu as conheço. Terceiro, elas me seguem. Amado, muita gente hoje não quer seguir ao pastor Jesus, porque o pastor Jesus apresenta um caminho estreito, um caminho de renúncia, um caminho de amor, um caminho de plenitude, um caminho de altruísmo, e as pessoas querem vantagem, querem um evangelho do egoísmo, que atenda aos seus interesses particulares, independentemente dos interesses do reino. Amado, não é por aí. Então, se você não está seguindo a Jesus, segundo as estatísticas, tem mais de 30 milhões de crentes desigrejados. O que é isso, pastor? É pessoas que já foram crentes, mas que se decepcionaram com a igreja e hoje estão servindo a Deus na internet. Estão servindo a Deus em casa, não vem mais no culto, não precisa dar dízimo, não precisa tomar ceia, fazem tudo via internet. Meu amado, isso não é cristianismo, não. Isso é clube. O cristianismo diz: as minhas ovelhas precisam congregar. Então ele chama a atenção em Hebreus 10, 25, que diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, ainda mais quando vede que o tempo se aproxima, que está chegando aquele dia da vinda do Senhor. Então hoje, as pessoas acham que para ser crente, entre aspas, não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de Jesus, basta ter um guru da moda, um cara que está antenado aí com as modernidades, que já está tudo certo. Amado, isso é confusão, isso é engano, isso vai levar você para o inferno. Então não vá atrás de caminhos largos, ruas asfaltadas. O próprio Jesus disse: olha, o caminho é estreito e aqueles que se esforçam entram por ele. Tem gente que não quer se esforçar hoje, quer que tudo seja gratuito, quer que seja tudo maravilhoso, não quer fazer isso, não quer sair de casa para ir para o culto, porque está quente, porque está frio, porque não tem lugar para estacionar. Enfim, há uma série de colocações, de justificativas furadas, que muitas das vezes têm afastado o verdadeiro cristão da casa do Senhor. Meu amado, servir a Jesus, eu faço isso há 35 anos da minha vida. É a melhor aventura deste planeta. Seguir a Jesus é maravilhoso. Acabei de voltar de umas férias, na qual eu fiz pela fé. Viajei de férias sem dinheiro, tá? Mas confiante que o Senhor ia suprir. E supriu. Visitei amigos, fiquei hospedado em casa de amigos, e ainda quando voltei das férias, o Senhor me abençoou com oferta que eu não estava contando, mas que foi maravilhoso. Então não adianta você ficar preocupado. Eu podia dizer: não, eu não vou viajar não, que eu estou sem dinheiro, papapá, papapá. Não, eu vou viajar porque esse é um projeto do Senhor, e foi maravilhoso. Eu e minha esposa tivemos as melhores férias, porque fomos guardados, protegidos pelo Senhor. E o dinheiro não é tudo na vida, meus amados, mas Jesus é tudo. Se você tiver Jesus, você tem tudo. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Então perceba que este versículo aqui de João 8, 26 a 29, não pode ser aplicado indiscriminadamente para qualquer pessoa que se diz crente. Ele faz uma distinção muito grande aqui: as minhas ovelhas e as outras ovelhas. Quem não é ovelha do Senhor, não ama o Senhor, não ouve a palavra do Senhor, não aceita, não acredita. Então, aí está o grande diferencial. Porém, aquelas ovelhas que são do Senhor, elas amam ouvir ao Senhor, elas seguem ao Senhor, o Senhor as conhece pelo nome. Aí agora, olha a bênção maior que vem aqui:
E eu lhes dou a vida eterna, é só Jesus quem dá a vida eterna, ninguém mais, e elas jamais perecerão. Então, para pessoas que são genuinamente ovelhas do Senhor, que estão vivendo um cristianismo autêntico, aí sim, você pode dizer, bom, eu estou salvo e graças a Deus vou permanecer salvo, não há a menor dúvida da minha salvação, porque eu estou servindo a Cristo e isto é a experiência mais extraordinária do planeta Terra. Então, é Jesus quem dá a vida eterna, mas ele dá a vida eterna para as ovelhas dele e não para as outras ovelhas. Elas jamais perecerão. Então, esse texto aqui não pode, amado, ser aplicado indiscriminadamente para qualquer tipo de cristão. Aqui exclusivo para as ovelhas do Senhor. Ele vai mais. E ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, realmente, quando nós estamos ligados na videira e a videira está ligada em nós, ninguém, amado, vai poder tirar você das mãos do Senhor. Isso é glorioso. Agora, e ele justifica isso, porque o Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Então, o primeiro versículo que nós estamos examinando, ele é fantástico, porque ele dá a direção correta, porém, ele dá o público-alvo que ele quer alcançar com isso. Mas as pessoas hoje querem tomar esse versículo a ponto indiscriminadamente, quer aplicar para todo mundo e não funciona. Não funciona. Então não se engane, não se deixe levar por conversas bonitas. Procura se firmar nas escrituras, na palavra de Deus. Vamos ver um outro exemplo muito grande que eles usam também como justificativa de que uma vez salvo, sempre salvo. Romanos 8, 35 a 39 nos diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui ele cita uma série de eventos que poderiam, e que muitas vezes pode afastar-nos do amor de Deus. Vamos lá. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Veja, tem muita gente, meu amado, que vem bem com Jesus até um ponto. No momento que as coisas começam a ficar difíceis, eles pulam fora. Ah, não, isso aqui não é de Deus. Veja, tribulação, meus amados, é uma coisa que todo cristão passa. Ah, você está passando tribulação porque você pecou. Peraí, não é bem assim. A tribulação vem para tirar a nossa confiança de nós mesmos, para pô-la exclusivamente no Senhor. Paulo falou sobre tribulação na Ásia. Disse, amados, o tipo de tribulação que nós passamos aqui foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos da própria vida, porque veio algo insuportável. Mas aquele que sempre nos livrou dessa tribulação. O Senhor pegou a Paulo e os colegas dele pela mão, trouxe de volta para o convívio dos irmãos. Então existe tribulação? Existe. Mas não é que você esteja em pecado, não é Deus lhe punindo, não é porque Deus não lhe ama, é ao contrário, exatamente porque Ele lhe ama, Ele manda a tribulação para tratar o seu caráter, para ser o caráter de Cristo. Ou angústia. Meus queridos, angústia é uma gastura da alma que todos nós estamos sujeitos. Eu posso sentir angústia? Sim, não devo. Mas eu tenho que saber lidar com a angústia para que ela não me domine, para que ela não controle a minha vida, para que ela não venha me tirar do foco. Ah, hoje eu estou angustiado, não vou para o culto. Ah, hoje eu estou angustiado, eu não vou ler a Bíblia. Ah, hoje eu estou angustiado, não vou orar. Ei, nada disso é motivo de você tirar o seu foco, a sua direção correta em Deus. Ou perseguição. Nós aqui no Brasil ainda não sabemos o que é perseguição do reino. Tomara que demore de vir, que nem venha.
Porque tem muita gente que por qualquer situação contrária está lá pulando do barco, está saindo do caminho de Deus e está buscando aquilo que é mais favorável. Ou fome. Gente, um país como o Brasil, não há lugar para fome, mas que tem gente passando fome, tem. Mas aqueles que são filhos do Deus Altíssimo, esse risco não corre. Davi disse, fui jovem, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amados, se você vê alguém mendigando pão, tenha certeza que essa pessoa ainda não é filha do Senhor. Porque aos filhos de Deus, ele dá o suporte, ele dá a provisão, ele dá tudo aquilo que é necessário. Está escrito em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, há uma diferença entre necessidade e esbanjamento. Então, o cuidado do Senhor é no sentido de você receber o básico necessário para você sobreviver. Não é você ter um carro zero, uma BMW, um helicóptero. Isso não faz parte da sua necessidade. Isso aí é luxo. Luxo, o Senhor não tem compromisso. Daí ele dá o que ele quer, mas não é o normal. Fome, nudez. Nudez. A gente não tem esse problema aqui no Brasil, porque todo mundo prospera, todo mundo tem a sua conta de roupa. Nudez, fome, nudez, ou perigo, ou espada. Perigo são as dificuldades que a gente enfrenta. Você sabe que lá naquela boca de fumo, lá na Cracolândia é um perigo. Lá tem ladrão, assalto, tem marginal, tem drogado. E você vai lá fazer o quê? Ah, eu vou só fazer uma análise, eu vou lá pregar para aquelas pessoas e papapá. Aí você chega lá e encontra, é assaltado, espancado, uma série de coisas, porque você não soube lidar com a situação. Você não tem que ir lá, a menos que você vá com a equipe, se preparar previamente com jejum, com oração, com cobertura. Aí sim, você pode ir. Ou espada. A espada está falando aqui de guerra, de conflitos, de isso e daquilo. Então veja bem, a Bíblia está dizendo que nada disso aqui pode nos separar do amor de Deus, mas separa. Então se separa é porque você não está confiando na palavra, você não está confiando naquele que mandou fazer esse recado. Agora o versículo seguinte ele diz assim, ó, mas em todas essas coisas, ou seja, tribulação, fome, nudez, espada, etc. Em todas essas coisas que nós vivemos, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, você não é vencedor porque você é forte, você é inteligente, você é capaz, você é estudado, você é isso, você é aquilo. Não. Eu sou mais do que vencedor por causa que Jesus me amou, como Ele ama você. Então, se você superou todas aquelas dificuldades por amor ao Senhor, por confiar no Senhor, por entregar sua vida ao Senhor, porque Ele diz que nós somos entregues todo dia à morte. Amado, a morte para nós não é o fim da linha. A morte, ele fala aqui, é da morte do eu, do ego. Você gosta de estar no controle, conduzindo tudo. Não, quem está no controle da minha vida não sou eu, é Jesus. Então, se você quer comandar as coisas do seu jeito, então significa que o Senhor não está atuando. E se o Senhor não está atuando, a coisa é complicada, tá certo? Então, é preciso praticar o que a palavra nos ensina, confiando que Ele vai nos livrar, que Ele vai cuidar de nós como sempre tem cuidado. Veja bem, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Agora eu gosto muito da expressão que Paulo usa aqui, ele diz assim, ó, mas, pois eu estou convencido. A pergunta é, você está convencido desse assunto ou você está apenas meio palanque no banhado? Paulo diz, pois eu estou convencido
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que aqui, meus amados, você precisa entender uma coisa. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, mas você pode. E aí é que está. Você fica confiante que ninguém pode te separar do amor de Deus, mas você próprio se separa. Eu vou te dar um exemplo bíblico, que está em 2 Crônica 15, verso 2, que diz assim, ó. Este saiu ao encontro de Asa, ele disse, Asa era um rei de Israel. Ao encontro de Asa, ele disse, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Olhe bem, amados. O Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Primeiro, o profeta está falando para o rei, para o pessoal de Judá, de Benjamim, é o seguinte. O Senhor está convosco. Que boa palavra. Enquanto vós estiverdes com ele. Meu filho, se você der as costas para Deus, ele vai dar as costas para você. Ah, mas e o amor de Deus? Deus ama a todos, porém ele espera de mim e de você uma reciprocidade desse amor. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e dar as costas para Deus. Então presta atenção. O Senhor está sempre comigo? Sim, porque eu estou sempre com ele. O Senhor está convosco enquanto você estiver com ele. Olha bem. Se o buscardes, e ele diz que é para você buscar de todo o coração, buscareis e me achareis quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Ele se deixará achar. Não é que ele está à disposição de qualquer um. Você primeiro tem que ter o favor de Deus. Deus sabe que você está buscando ele, sabe. Então, ele vai se deixar achar. Olha que coisa maravilhosa. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, meus amados, não seja nada dessas coisas que tem aqui, ó. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas você pode se separar do amor de Deus. Não deve, mas pode. Então cuide bem, porque você pode passar por todas essas coisas aqui e permanecer firme, porque a palavra diz que o Senhor está comigo enquanto eu estiver com ele. Se você deixar, ele vos deixará. E para a gente concluir só essa primeira parte, eu tenho um versículo muito lindo de Filipenses 1, 6, que diz assim: estou convencido. Esse Paulão é tremendo. Mais uma vez, ele vem trazer a palavra dele e ele está convencido. Eu também estou, viu, Paulo? Além de você, eu também estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la ao dia de Cristo. Mas aqui você tem um processo de crescimento. Quando Deus começou a boa obra em você? Quando você entregou sua vida para Jesus. Agora presta atenção. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, ele não vai completar essa obra. Porque essa obra precisa de um começo. E o começo é você abrir mão da sua sabedoria, da sua força, dos seus entendimentos e se entregar por inteiro à pessoa de Jesus Cristo. Aquele que começou em vós a boa obra, é fiel para completá-la. Então há um complemento que você precisa fazer até o dia de Cristo. Então, tira da sua cabeça essa bobagem de dizer que uma vez salvo, sempre salvo, e você possa viver aleatoriamente, pecando, fazendo o que lhe dá na telha. Sai dessa. Vamos orar. Senhor, que palavra profunda. Ajuda, meu Deus, que os nossos ouvintes tenham a clareza e a revelação do Espírito para entender essas palavras e não ir em canto de sereia e não ir em evangelhos errados para perder a salvação, para se afastar do genuíno amor de Deus. Abençoa, meu Pai, cada um daqueles que estão nos assistindo, que eles sejam
abençoados por ti. E a ti, papai, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.